E então, quando a gente fala de reconciliação, que é o assunto de hoje, a gente está falando que melhor é perdoar, é recomeçar, do que desistir e destruir. O sentimento de ser perdoado e de perdoar são maiores e mais eficazes, mais abençoadores do que o sentimento do ódio, do ressentimento, da amargura, do desejo de vingança. E Deus, pela história que a gente sabe ao ler a Bíblia, Deus tinha de tudo, 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 para não querer mais nada com o homem. A Bíblia vai nos contar que o nosso relacionamento com Deus foi rompido. E quando? Quando no Éden nós nos afastamos de Deus e, a partir de então, nós vivemos uma profunda rebelião contra Deus. Lá em Romanos 8 vai falar que os que vivem na carne são inimigos de Deus. Isso é muito categórico, muito claro, ou seja, muito triste ao mesmo tempo. Os que vivem na carne são inimigos de Deus. Desde o dia em que o homem é expulso do jardim, ele não é expulso apenas de um ambiente. Esse homem, ele é expulso da presença de Deus. Ele não está mais em condições de estar na presença de Deus, porque agora ele quer a autorrealização, a autossatisfação. E quando a gente olha para isso, a gente vê a razão porque nós somos inimigos de Deus, porque queremos viver pela carne e não pelo Espírito de Deus. E isso é algo que deve nos preocupar e nos preocupar muito, porque o fato da gente estar em rebelião contra Deus deve ser algo inconveniente para nós. Mas o que a gente percebe? Que as pessoas que vivem sem Deus, elas estão muito tranquilas e acomodadas. Elas não conseguem ver a gravidade do que é viver sem Deus, sem o seu amor, sem o seu perdão, sem uma nova vida. Elas estão, infelizmente, acomodadas de tal forma, a tal ponto, que desprezam Deus. Porém, mesmo assim, Deus tem sido generoso. E a gente vai descobrir hoje que em Jesus ele promoveu a reconciliação com a sua criação. Deixa eu trabalhar um pouco nisso. A partir do momento em que Adão, nosso representante, rompeu com Deus, todos os descendentes de Adão, imediatamente, também estão rompidos com Deus. É por isso que a gente fala que todos os seres humanos são criação de Deus e se tornarão filhos de Deus quando crerem. Aquele dito popular que se afirma que todos nós somos filhos de Deus é uma afirmação completamente enganosa. Completamente enganosa. A partir daquele período ali que o homem é expulso do jardim, conforme está registrado no livro de Gênesis, nós somos agora, infelizmente, nós somos agora inimigos de Deus. Estamos em rebelião, estamos rompidos. Por isso que há um abismo entre nós e Deus. E Deus dá a dádiva de nos tornarmos filhos de Deus, porque somos criaturas, criados. E como é que a gente chega a ser filhos de Deus? Nós chegamos a ser filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Você vai descobrir isso quando lê, sobretudo, João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 13, que diz: "E a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus." É preciso que um poder opere em nós, o poder da regeneração.
para que a gente se torne nova criatura, e só agora, sendo novas criaturas, é que a gente pode ser chamado filho de Deus. Antes disso, não somos. Nós somos filhos de Adão, estamos em rebelião. Por isso que o homem precisa se arrepender do seu pecado, reconhecer em Jesus o seu Salvador, e aí ele tem a salvação dos seus pecados. Caso contrário, ele está perdido. Esse tema é muito precioso porque fala que Deus resolveu dar o passo para a reconciliação. E a gente tem um princípio muito nosso do ser humano pecador. E que princípio é esse que eu me refiro? É o princípio de que quem me feriu tem que vir pedir perdão para mim. Só assim eu libero perdão e penso numa reconciliação. E a Bíblia vai dizer que o ofendido, Deus, iniciou os passos da reconciliação por meio de Jesus. É Deus que, em amor, enviou seu Filho para morrer por nós, para viabilizar a nossa reconciliação, para que nós que fomos expulsos da presença dele, voltemos à presença dele. E o cristianismo vai dar essa base de ser parecido com Deus quando diz que a gente deve orar pelos que nos perseguem, perdoar os nossos inimigos, reconciliar, deixa a tua oferta no altar e antes de oferecer, reconcilia-te com teu irmão. Deus não está pedindo nada que ele não faça, nada que não seja do caráter dele. Se a gente quer refletir Cristo, a gente tem que aprender esse tema de uma forma muito profunda. E estudar o tema reconciliação, a mensagem da reconciliação, o ministério da reconciliação que Paulo fala, é algo assim que, para mim, é extremamente gratificante e emocionante. Eu estava aqui colocando os slides, até apanhando aqui para colocar os slides, e quando eu coloquei o slide, eu vou pular essa parte primeira, vocês estão vendo aí na tela, 2 Coríntios 5, no capítulo 5, versículo de 1 a 10, em que Paulo vai falar do corpo terreno e do corpo glorificado, dos vasos de barro e o edifício que Deus tem preparado, que é um novo corpo para nós. Se der tempo, a gente volta hoje, mas eu quero gastar tempo com o segundo assunto do capítulo 5, que para mim ele é muito rico, tem a ver com o ministério que nós temos. Jesus teve e que ele passou para nós como pregadores do Evangelho e a posse de divulgar o ministério da reconciliação. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então, eu convido você para ler comigo. Eu não tenho o texto para projetar, mas eu vou ler aqui com vocês, capítulo 5, de 2 aos Coríntios. Aqui está errado na tela, depois eu vou consertar. 2 aos Coríntios 5, versículo 8 e 16. Acompanhe comigo. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes no corpo e habitar com o Senhor. Eu acho que eu errei. É o 18, ao invés do 8, é o 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Essa palavra é uma palavra extraordinária. É aquilo que eu falava. Deus restaurou-nos com Ele mesmo. Ele não ficou esperando que o homem se achegasse a Ele. E nós já temos estudado, o homem não tem como chegar a Deus, porque o coração dele é completamente corrupto. O homem só pensa em si. Quando ele pensa numa divindade, num ser, num Deus, é por interesse, é para ser ajudado, para ser protegido, para ser abençoado. Quando você encontra alguém que busca Deus por nada, porque ele tem sede de Deus e quer ter um relacionamento pessoal com Deus, é porque operou-se nele uma conversão. E, caso contrário, ele só busca a Deus por interesse. E quando a gente vê aqui, Paulo vai dizer, no versículo 18, que Deus
nos reconciliou. O primeiro passo foi dele. O preço dessa reconciliação foi ele quem pagou. O ofendido perdoou os ofensores, que somos nós. Então, reconciliar significa restaurar uma amizade, restaurar um relacionamento. Pressupõe, portanto, que um relacionamento original foi rompido e que, nesse relacionamento original que o homem tinha com Deus, que foi rompido em Adão, agora em Cristo Jesus, esse relacionamento pode ser recuperado, pode ser restaurado. A nossa amizade, a nossa filiação, nós somos filhos de Deus e amigos de Deus somente porque Deus deu um passo em direção à reconciliação. Caso contrário, nós nunca buscaríamos a Deus. Então, essa posição de filho é uma posição que nós ganhamos pelo ato de Deus querer reconciliar conosco. E não é sem motivo, não é sem propósito que nós vamos encontrar em Lucas a história do filho pródigo. Também está errado. Botei aqui prádigo, mas é pródigo. Depois eu farei a correção. O que é a história do filho pródigo, meus irmãos? É um filho ofendendo o pai. O que é a nossa história, a história do ser humano? Os criados por Deus, a sua imagem e semelhança, ofendendo o Criador. É uma história que retrata muito a realidade da humanidade. E o que é que houve, então? Houve que o filho pródigo sai da presença do seu pai e vai viver uma vida dissoluta. O que é que aconteceu na nossa relação entre nós e Deus? Nós saímos da presença de Deus voluntariamente, nós preferimos satisfazer a nossa vontade, a nossa curiosidade, o nosso querer, e desprezamos a vontade de Deus e menosprezamos a Deus como o nosso Criador e como o nosso Pai. E Deus, então, sempre como Pai do filho pródigo, sempre esteve aberto para a reconciliação, e quando o filho volta, ele que toma a iniciativa, ele corre em direção ao filho, ele beija o filho, ele coloca na cabeça do filho um turbante, manda buscar roupas novas, manda buscar umas sandálias para o seu filho, ele está ali pronto, ele não pergunta do passado, ele não revê as feridas do passado, ele simplesmente beija o seu filho. E eu imagino que o filho disse apenas para o pai, e essa palavra do filho ao pai é a palavra que tem que sair dos nossos lábios, quando ele diz: Pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai só o beijava, não o respondia, e isso é muito marcante. A história do filho pródigo está registrada para dizer que Deus é o Deus que quer reconciliar-se com o homem. O capítulo 5, versículo 9 a 11 de Romanos, eu já estou pegando Romanos, o trecho que a gente já estudou e gastamos muito tempo em Romanos, foi muito importante estudar Romanos. Ali Paulo vai apresentar a ideia da reconciliação associada, ou até mesmo quase que sinônimo, os textos, né? Os termos justificação e reconciliação, tendo algumas nuances de diferença. Por exemplo, quando você olha para a ideia da justificação ser levada a um tribunal, quando você olha para a ideia de reconciliação, você vai para um ambiente familiar. Mas quando Paulo fala que somos justificados com Deus, aí diz, temos paz com Deus, essa paz que agora nós temos em Jesus é uma paz relacional. E essa paz relacional que temos agora em Jesus é porque ele resolveu nos aceitar como filhos, como amigos. E isso é marcante. Tanto a justificação quanto a reconciliação terminam ou desembocam na experiência de ter paz com Deus. Nós não estamos mais em conflito, nós não estamos mais em demanda, nós não estamos mais em rebelião. Agora a paz, sobretudo da parte de Deus, que olha para nós como filhos
E eu posso experimentar duas realidades maravilhosas que eu quero colocar para vocês agora, que são as realidades da adoção e do acesso. Quando você vai para o Novo Testamento, você vai descobrir que a ênfase que o Novo Testamento, depois da obra que Jesus faz por nós na cruz, a ênfase mostra que duas palavras revela aquilo que a reconciliação promove. E a primeira coisa que a reconciliação promove é de sermos graduados a filhos de Deus. Nós que antes estávamos rebeldes, distantes, agora somos graduados. Nós saímos da posição de inferioridade, de criaturas, de servos, de escravos, agora somos colocados na posição de filhos. E Jesus, ele, quando nos ensinou as verdades do céu, ele nos ensinou a chamar Deus de Pai, mostrando que Deus estava agora aberto a nos tratar como Pai. Antes não, mas depois de Jesus. O novo relacionamento se qualificaria e se viabilizaria pelo relacionamento paternal, filial e paternal. E Jesus, então, nos incentiva e nos permite a nos aproximarmos de Deus, dando ênfase a chamá-lo de Pai. E não só emprestar o seu Pai, dizer que ele é também Pai de cada um de nós. Por isso que ele usa o texto. Ele não ensina, deixa eu formular a frase, ele não ensina a gente orar dizendo: Pai de Jesus que está no céu, santificado seja o teu nome. Ele nos ensina a nos ver como filhos e ver Deus como Pai. E diga: Pai nosso, Pai de Jesus e meu Pai. Então, a oração do Pai Nosso não é para qualquer um, é para quem já é filho de Deus. E quem já é filho de Deus pode fazer essa oração do Pai Nosso. João, o apóstolo João, ele escreveu o Evangelho e 3 cartas. E ele é especialista em trabalhar o tema de que agora nós somos filhos. É dele a palavra que eu li há pouco, João 1:13, e a todos quantos o receberam Jesus como Senhor e Salvador, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus pela fé. E ele vai dizer também, nas suas cartas, sobretudo na primeira carta, e usar um termo que os nascidos de Deus, ele vai repetir isso 7 vezes na sua primeira carta de João, mostrando que a fé nos faz nascer de novo, espiritualmente falando, e assim a gente se torna filho de Deus, porque o que opera o novo nascimento em nós é Deus. E a gente tem esse novo nascimento, essa regeneração operada pelo Espírito Santo de Deus em nós. E isso nos faz ser filhos de Deus pela fé. Então, João vai sempre trabalhar o aspecto de que nós somos gerados por Deus, mas os nascidos de Deus, como direito de viver uma nova relação com Deus, portanto, uma relação de reconciliação. Paulo, por sua vez, ele vai usar mais o termo adoção, que nós nos tornamos filhos porque Deus resolveu nos adotar. E quando a gente estudou Romano, não sei se vocês lembram, eu falei que Paulo está pegando emprestado o que acontecia no Império Romano. A adoção no Império Romano era muito diferente do que a gente tem hoje. Era algo mais. Normalmente se adotava pessoas adultas. E esse filho entrava com dignidade muito profunda. E tinha poder de administração, tinha direitos muito grandes. E Paulo diz que nós somos adotados. E não só fala dessa nossa relação de nos tornarmos filhos por adoção, mas Paulo vai dar ênfase também aos privilégios que nós recebemos. Então, nós temos privilégios por sermos filhos e não mais escravos. Nós temos privilégios também por sermos herdeiros de Deus. As promessas que Deus fez no Velho Testamento agora se cumprem em nós. Nós somos herdeiros e temos o direito de ter acesso a Ele, de ter o nome dele no nosso nome. Isso, por si só,
é uma maravilha. E, além de termos essa nova posição diante de Deus, nós somos filhos, a Bíblia vai dizer que a reconciliação que Deus promoveu em nós e por nós nos possibilitou ter acesso à presença de Deus. Aí eu vou voltar um pouco e trabalhar a ideia do Velho Testamento no Jardim do Éden, no tabernáculo e no templo. No Jardim do Éden, nós vivíamos em um ambiente propício criado por Deus, em que Deus visitava todos os dias. Havia culto no Jardim do Éden todos os dias. Deus, na viração do dia, visitava os seus filhos, a sua criação, e diz que Deus falava com o homem e o homem falava com Deus. Até que entrou o pecado no mundo, até o dia em que o homem rompeu com Deus, em rebelião ficou. Diz a palavra de Deus que Deus expulsou o homem do jardim, e eu falava que isso representava que Deus estava expulsando o homem da sua presença. O homem não teve mais acesso à presença de Deus. Deus foi escolhendo pessoas pontualmente na história bíblica até chegar ao dilúvio, em que ele destrói todos e escolhe apenas a família de Noé. E depois da família de Noé, ele escolhe a linha de Abraão, e de Abraão ele fez uma nação. Deus não tinha a relação com o mundo inteiro no Velho Testamento. Deus, a partir de Abraão, ele deu uma promessa que faria de Abraão um novo povo, uma nova nação, e assim fez, que a nação de Israel, dos descendentes de Israel, depois de um tempo, né? Ele deu primeiro essa promessa a Abraão, repetiu Abraão, Isaque e Jacó. Jacó é o mesmo Israel, vocês sabem disso, e ele vai mantendo essa relação de comunhão a esse povo. E esse povo teve acesso à presença de Deus como um acesso mediado pelos sacerdotes e limitado. Por quê? Porque Deus estava no tabernáculo, que tem a mesma planta do templo. Você tem o átrio externo, depois você tem onde se colocava o candelabro, a mesa da proposição, onde se colocava também a mesa da proposição, o candelabro e o incensário. O incensário. Os sacerdotes entravam ali, o adorador não entrava. Ele precisava que o sacerdote entrasse no lugar dele, em nome dele. Porém, havia um cômodo mais ao fundo, que era o Santo dos Santos. Esse Santo dos Santos era onde a presença de Deus se encontrava, tanto no tabernáculo, na caminhada no deserto, quanto no templo, quando Salomão construiu o templo em Jerusalém. E a gente vai ver que quando Abraão constrói o templo, ele também construiu semelhante ao templo, semelhante à planta do tabernáculo, que Deus estava no Santo dos Santos. Havia uma coluna da glória de Deus, mas o homem não podia entrar ali, porque havia um véu. Só o sumo sacerdote entrava uma vez no ano, na festa do Yom Kippur, que é o dia do perdão, dia da redenção, e que o sumo sacerdote entrava para pedir o perdão pela nação. E Deus perdoava a nação do povo, e o sumo sacerdote entrava na presença de Deus, e os outros sacerdotes não, os outros adoradores não, o homem pecador não. Ele precisava sempre de intermediário para estar na presença de Deus. Aí vem Jesus. Quando você lê os evangelhos, você vai ter uma informação primorosa. Diz o evangelho que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou. O que aquilo queria dizer? Que agora, depois da morte de Jesus, da sua vitória na cruz, nós temos acesso à presença de Deus. A morte de Jesus foi o que possibilitou a reconciliação. Depois eu vou tratar disso com vocês aqui. A morte de Jesus viabilizou a reaproximação de Deus para com o homem. E quando o véu se abre, quer dizer que agora nós temos acesso à presença de Deus sem intermediário. Nós não precisamos de sacerdotes, nós não precisamos de pastores para fazer isso. Você agora, em Cristo Jesus, é sacerdote.
A Bíblia vai dizer isso, e a Reforma Protestante solidificou isso, consolidou, dizendo que todo que crê, ele tem um sacerdócio universal. Sacerdócio universal de todo crente. Isso quer dizer que, quando você ora em casa, você não precisa mediar sua oração por ninguém, a não ser por Jesus, para que sua oração chegue a Deus. O seu louvor é mediado por Jesus para que chegue a Deus. Você faz isso sozinho, porque você é sacerdote em Cristo Jesus. Um reino de reis e sacerdotes. É isso que Paulo vai falar, o autor aos Hebreus vai falar. E esse acesso à presença de Deus é uma experiência trinitária, porque é uma experiência com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, e nós temos acesso pela Trindade. Quando a gente vai ler isso, eu deixei algumas referências, né? Efésios 2, 17 e 18, e fiz questão de colocar aí no texto, diz, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança. Nós temos acesso e ousadia de entrar na presença de Deus, porque agora eu não sou mais inimigo, eu não sou alguém que vive afastado de Deus, eu sou alguém que tem acesso a Deus, que entra na sua presença. Pedro, quando ele escreve a sua primeira carta, no capítulo 3, versículo de número 18, ele declara, né, que foi a fim de conduzir-nos a Deus, que Cristo morreu por nós de uma vez por todas, o justo pelos injustos. Toda a ideia da reconciliação é que aquele que foi banido, afastado da presença de Deus, porque Deus iniciou o processo de reconciliação e Jesus Cristo viabiliza isso morrendo na cruz, eu vou explicar depois disso. Agora que o véu se abriu, sem medo, sem culpa, sem condenação, sem consciência pesada, eu posso entrar na presença de Deus. E aí tem esse texto de Hebreus 10, de 19 a 22, eu coloquei apenas parte dessa referência, tem essa mensagem bendita e que nos faz lembrar do que Jesus fez por nós. Diz o autor de Hebreus, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, e aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé. O autor Hebreus também vai falar, se não me engano, no capítulo 4, que ele nos convida a entrar na sala do trono, aproximar do trono da graça com confiança. Porque agora Deus olha para nós pela ótica de Jesus. Deus vê em mim alguém que foi justificado, alguém que não tem mais nenhuma condenação sobre nós. Deus sabe que nós somos imperfeitos. Ou você acha que Deus faz vistas grossas para nós? Não. Mas antes de olhar para nós e querer nos restaurar e nos aperfeiçoar, fazer uma pessoa melhor, ele olha para Jesus, para os feitos de Jesus na cruz. E ele nos salva, nos manterá salvo, continuará uma obra em nós, a obra que Deus começa, a obra que ele termina no nosso caráter, promovendo santidade. Você não é o que você foi, também não é o que você deve ser, mas você também não é o que um dia você foi lá no seu passado. Você é uma nova criatura. E isso faz toda a diferença. Reconciliação promove paz com Deus, tira-nos dessa condição de inimigos de Deus. A adoção, ele nos adota em sua família e me dá acesso, ou nos dá acesso à sua presença, quando a gente adora, quando a gente ora, quando a gente se reúne. Nós estamos na presença de Deus porque Jesus viabilizou isso e porque o Pai queria isso também, que a gente se reunisse como família. Bom, toda a reconciliação, toda essa bênção que a gente recebeu, que tem a ver com a nova posição, que tem a ver com acesso, sou filho, sou amigo de Deus.
E Jesus vai falar isso, né? Um outro texto que eu gosto muito, João, capítulo 15, ele diz, já não vos chamo de servos, mas de amigo. E ele diz por quê? Porque só o amigo conhece o segredo do coração do outro amigo. E é essa relação de que Deus olha para nós com um coração misericordioso, amável, afável, que faz toda a diferença. Porém, para que tudo isso chegasse até nós, para que nós pudéssemos abraçar a Deus e tê-lo como pai e amigo, um preço foi pago. E Jesus vai ser o sacrifício para viabilizar essa reconciliação. Tudo aconteceu por causa da sua morte. Eu queria ler com vocês. Capítulo 5, versículo 14, Paulo vai dizer, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo, todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aí nós vamos encontrar duas verdades, que a morte de Jesus não foi uma morte por obrigação, mas foi uma morte por amor. Paulo, quando diz que o amor de Cristo nos constrange, é que ele olhava para si, ele olhava para a humanidade, eu olho para mim, você olha para você, e você vai dizer, mas eu não merecia ser salvo. A minha imundícia, o meu pecado, a minha feiura, o que eu sei que eu sou, não me dá direito de ser salvo. Eu não tenho como ser salvo na condição que eu estou. E eu digo, a Bíblia nunca disse que você foi salvo por merecimento. A gente tem provado isso em Gálatas, em Romanos, e agora lendo esse texto, que nós somos salvos pela misericórdia, pela graça. A graça de Deus é o quê? Um favor que eu não merecia receber. Então, desista de achar que você foi salvo porque você era mais bonito, você era mais ético, você era mais perfeito do que o que estava do seu lado. Você é salvo por obra da graça de Deus e por amor de Jesus. E isso me envergonha, e eu sempre vou ficar constrangido com esse amor, um amor enorme, um amor que nos cala, um amor que nos faz chorar, porque ninguém se aventuraria, diz Paulo aos Romanos, morrer por quem é inimigo, por amigo. Imagina morrer por inimigo, e é isso que Deus faz. Jesus morre, nós éramos inimigos dele, nós não tínhamos nem gratidão. E mesmo assim ele morre. E ele vai dizer, ele veio desfazer o que o primeiro fez. Um morreu por todos, e ele vem e morre também, para que aquele que crê não viva mais para si. Então, a grande dádiva é entender a proposta cristã como uma salvação que traz uma atitude de retribuição. Em que sentido? O homem não tem como dar a Deus nada, a não ser o seu viver, a sua vida, a sua obediência, andar nos seus caminhos. Tanto é que o versículo 15 que eu li, que diz que ele nos salvou para que os que vivem agora, ou seja, você só tem vida em Jesus, para os que vivem agora, vivam, não mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A vida de um cristão é para viver para Jesus, não é para viver para si. Os meus interesses, as minhas buscas, as minhas intenções é de honrar e glorificar o nome de Jesus. Por isso que ele morreu, para que eu possa viver para ele. A gente fala isso e isso pode parecer até muito simples. Não, mas exige um preço de nós, exige um preço de Jesus. E também para viver para ele só por meio da sua morte. Só quando o véu se abriu. Quando ele morre e o templo tem um terremoto em Jerusalém e o véu se rasga para que a gente tenha acesso. Esse preço que veio por Cristo, por meio de Cristo, está registrado aqui no capítulo 5, 18 e 19.
e 21. Eu queria ler com você também. Nós lemos aqui os versículos 14 e 15, e eu quero ler o 18 a 21. Tudo isso provém de Deus. Tudo isso que o versículo 17 fala que agora nós somos uma nova criação. Agora nós temos eu tenho acesso a Deus, uma nova posição diante de Deus. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Nesse versículo que eu acabei de ler, tem duas palavrinhas que são fundamentais. As duas palavrinhas são por meio de Cristo. Quando esse versículo diz que Deus nos reconciliou consigo mesmo, ele está dizendo essa reconciliação que Deus tomou a iniciativa precisava que o homem tivesse a sua culpa, a sua rebelião, a sua intransigência perdoada. Porque aquele que é perdoado tem acesso a Deus. E para que tenha uma nova amizade, o perdão tem que acontecer. E quando é que vem o perdão? Quando alguém paga a nossa conta. Por meio de Cristo. A reconciliação é por meio de Cristo. Sem a morte de Cristo, não poderia haver reconciliação. E quando você lê a Bíblia e vê Jesus se entregando por nós, ele está fazendo isso para que o que crê e que entrega a sua vida a Deus possa ter em Deus uma nova comunhão. E eu falava há pouco que é uma comunhão trinitária, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Eu não sei quantos já notaram, quando se impetra a bênção apostólica, normalmente se fala a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito, mostrando que nós estamos em comunhão com os três entes da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E lendo o versículo aqui 19, a gente se depara com isso, que foi por meio de Jesus que nós temos acesso, o 18, o versículo 18, por meio de Cristo, ele nos deu o ministério da reconciliação. Aqueles que foram reconciliados com Deus têm um ministério, e os pastores e todos nós que pregamos o Evangelho, quando a gente prega o Evangelho, o que é que nós estamos dizendo para quem ouve o Evangelho? Eu estou aqui em nome de Deus dizendo que Deus quer voltar a ser seu amigo, Deus quer voltar a ser seu pai. E para isso você precisa se apropriar de Jesus, que abriu o véu, abriu acesso à presença de Deus. É preciso que você se arrependa dos seus pecados, entregue sua vida a Ele, se submeta ao senhorio de Jesus e você vai ter acesso à presença de Deus, ser amigo e filho de Deus. Fora disso, não tem como estar em reconciliação com Deus. Então, aqueles que foram alcançados pela reconciliação promovidas por Jesus e iniciada por Deus, devem agora chamar outros a fazerem parte da família de Deus, a serem reconciliados com Deus. Olha o versículo 19. Ou seja, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então, ali nós encontramos Deus em Cristo. Você lembra quando o anjo falou de Jesus? O anjo falou que ele seria chamado de Emanuel lá em Isaías. A promessa é que Emanuel estaria conosco. O anjo chega e fala a Maria e Lucas que Deus conosco, que o nome dele é Deus conosco. Deus estava em Jesus quando ele nasceu. E Deus estava em Cristo quando ele morreu por nós. Você vai perceber que não é só Jesus morrendo, o próprio Deus estava com Jesus morrendo. E não é um morrer literal, fazendo com que o corpo morresse, não ele como ser eterno morrendo, mas sim, estando no corpo, ele estava ali como recebendo a condenação da raça humana e do próprio Deus sobre o corpo de Jesus. Nesse sentido, e pensando dessa forma, Deus, então, a partir daí, da morte de Jesus, nessa proposta de reconciliação, não levou e não leva em consideração os pecados
dos homens anteriormente cometidos. E fala assim, consigo um, não levando em conta os pecados dos homens. Por que ele não leva mais em conta os pecados dos homens? Porque na cruz Jesus os perdoou. É por essa razão que você, quando chega a Deus, você chega por graça, não é por merecimento. Ninguém, a não ser Jesus, teve merecimento de, ao representar a raça humana e vencer e passar no teste, de ser assunto aos céus. Todos os homens, todos, excetuando Jesus, não têm condição de salvar-se por mérito. Nós precisamos de um Salvador. E esse Salvador é Jesus, que nos aproxima de Cristo. E assim, Deus quer ser nosso amigo, e nós nos tornamos amigos de Deus e anunciamos a mensagem da reconciliação. Outra coisa importante, Deus quer ser nosso amigo, mas só é amigo de Deus quem está em Cristo. É o versículo 17. Tanto lido, afirmado, por tantos que creem. Né? Eu creio que 80% a 90% daqueles que são crentes já pronunciaram, já ouviram esse versículo. Diz assim, tem várias versões, né? Eu estou lendo aqui na NVI. Na NVI diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Outras versões dizem, quem está em Cristo é nova criatura. A ideia de criatura é a mesma ideia de criação, é alguém que foi criado, mostrando o seguinte, que Deus nos criou, o pecado de Adão nos deformou, e em Cristo ele nos faz nova criação, ou nova criatura, é sinônimo. Nós somos criados de novo. Apesar de não termos a perfeição ainda habitando em nós, porque o pecado vai habitar em nós até o dia da vinda do Senhor, ou quando formos ressurretos, mas existe agora a habitação do Espírito Santo em nós. Vimos isso em João, aliás, em Romanos capítulo 8. Nós temos agora a condição de dizer não ao pecado. O Espírito Santo nos leva a ter desejos de coisas que Deus tem desejo, ou seja, de não querer pecar como antes nós pecávamos, de querer considerar o meu próximo, de querer estender a mão, de ser razoável, de ser alguém que perdoa quem nos ofende. Nós somos novas criaturas. Nós estamos em Cristo Jesus, vivendo uma realidade nova. Antes nós estávamos em Adão, condenados, imperfeitos, escravos do pecado, mas agora nós estamos em Cristo Jesus. E aí nós somos reconciliados com Deus, e depois disso a Bíblia vai dizer que somos agora embaixadores de Deus, somos reconciliadores e portadores dessa mensagem. Somente nesse texto que Paulo vai usar o termo embaixadores, se não me engano, está aqui no versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Quando a gente está falando lá, reconcilie-se com Deus, veja a sua rebelião, se achegue a Deus, peça perdão a Ele. É como se Deus estivesse falando na sua boca, chamando o homem à reconciliação, e diz que nós somos embaixadores. Embaixador é quem fala em nome de uma nação. Em Brasília, nós temos muitas embaixadas, muitos embaixadores, embaixadoras, e essas pessoas falam em nome do céu. Quando você falar de Cristo, não tenha medo da reação das pessoas. Alguns vão ridicularizar você, vão tentar negar a sua palavra, mas quando você pregar o Evangelho, você está sendo embaixador. A mensagem que você leva é uma mensagem de reconciliação, não de condenação. Eu vou deixar o texto de 2 Coríntios 5, de 1 a 10, e esse texto aqui para falar no próximo encontro. Eu vou falar muito sobre o capítulo 5, versículo 17, mostrar que quando nos deparamos com essa afirmação de que somos novas criaturas em Cristo Jesus, por estarmos em Cristo,
essa aplicação se apresenta na sua repercussão no presente, no passado, no futuro, e vamos falar também dos versículos de 1 a 10. Então, meus queridos e diletos irmãos, são estas as palavras que tenho reservado para você hoje, e espero que aquilo que falamos aqui tenha alcançado no seu coração um lugar e você tenha aprendido do texto sagrado da Bíblia. Eu vou aqui dar uma pausa na nossa gravação